A ligação foi finalizada e o papo que eu tive agora com o colega não foi o dos melhores. Felizmente, sim, ele foi deportado. Ele foi deportado de onde eu estou praticamente me mudando, né? Indo. Então eu esperava que eu tivesse talvez uma pessoa lá esperando para dar um suporte, né? Mesmo sabendo que essa pessoa não estava legal, a gente se apega em alguma coisa, né? Algumas raízes. E quando você tem um amigo num local que você vai que a princípio é inóspito, isso é muito mais interessante. Então eu me apegava muito nessa situação, porém a conta das escolhas que ele fez chegou. Infelizmente foi deportado. E conversando com ele hoje, ele se mostrou bastante frustrado. A conversa foi uma forma num tom de desabafo, né, da parte dele. E eu tentando ali contornar a situação da frustração, do desinteresse que ele tem com o Brasil e tentando achar alternativas, né? E o que me deixa mais triste é que a pessoa que estava lá fora, né? Nesse caso, esse amigo meu morava nos Estados Unidos. Ele se vê tão sem expectativa de vida aqui. O cara estava lá fora com uma profissão boa, né? Apesar de estar ilegal, tinha uma profissão boa, tinha uma casa de respeito, tinha um certo nome na sociedade, porém não preencheu todos os requisitos, né? Da admissão lá e ficou um período irregular e assim permaneceu. E o Trump não teve dó, passou o facão mesmo, deportou. Ele deportou vários outros que eu conheço. E era a expectativa que eu tenho da pessoa que fosse me receber quando eu chegasse lá. O processo de imigração está no estágio final. Estou só esperando a convocação para poder fazer as malas e seguir o meu rumo. E já não vai ser tão fácil quanto eu imaginei, porque o colega que teria lá não está mais. Mas esse nem é o maior problema não, porque as viagens frequentes que eu faço para lá e culturalmente eu já estou bem acostumado. Eu acredito que não vou ter grandes problemas com isso não. O que me deixa triste é saber que vou deixar o colega aqui, porque assim, eu estava indo em busca do que ele já tinha e agora eu vou estar lá e ele não vai conseguir voltar. É frustrante você vê a decadência que o país chegou, né? Esse amigo estava me contando que ele sequer tem coragem de chegar aqui, né, na região que ele nasceu, que nós crescemos, porque está com vergonha pelo motivo da deportação. E eu entendo, né? Às vezes a pessoa tem esse problema pessoal, apesar de não dever satisfação para ninguém, mas é natural. Isso aí vai de cada um. Agora, é muito triste o fato de que ele chegando aqui, apesar dele ter tido uma boa profissão lá, profissão de homem, manual, aqui ele não conhece a realidade, né? E a recolocação está sendo muito difícil. Ele trabalha na área de construção civil, nunca trabalhou antes disso aqui, quando foi para lá aprendeu. Só que o problema principal é o seguinte, que quando ele voltou, ele arrumou até um emprego aqui na cidade que ele chegou, porém falou que praticamente não está conseguindo desenvolver o serviço, simplesmente por falta de ferramentas. Ele falou que o modo de trabalho aqui é muito arcaico. Ele foi acostumado, né, chegar lá nos Estados Unidos e fazer as coisas da forma como deveria ser um padrão internacional, né? Nem fala de EPI não, fala de ferramentas mesmo que agilizam o processo do trabalho, né? Então ele estava me contando que algumas coisas simples lá, como alguns palitos descartáveis e lâminas descartáveis, aqui sequer chegaram, não existem. Então as pessoas fazem meio que manual aqui, sabe? Negócio artesanal. E o serviço, né? A produtividade que ele tem lá, para ele ter a mesma aqui, ele necessita mais de 4, 5 vezes de tempo. Por exemplo, né? Se ele consegue executar um serviço numa casa lá, entregar no mesmo dia,
Aqui ele tem que fazer 4 visitas. Simplesmente por falta de maquinário. E não são maquinários caros, não. São maquinários que lá são convencionais. É uma serra mais especializada de $100. É uma lixadeira que faz um polimento mais específico de $80. Né? São alguns descartáveis, que ele falou que na quantidade 100, 200 unidades sai a $2, $3. E aqui o pessoal sequer conhece. Então a produtividade do brasileiro é muito baixa. É muito triste saber que a gente está trabalhando como se fosse o pessoal dos Estados Unidos nos anos 70, 60. Parece que a gente travou no tempo. E outra reclamação muito grande dele foi em relação à poluição visual. Ele ficou durante 5 anos lá, vivendo em regiões boas, né? Então ele prestava serviço em alguns condomínios de alto padrão, e até os condomínios mais normais dos Estados Unidos são comparados a alto padrão aqui. Então o alto padrão de lá vocês tiram por base. Ele trabalhou na região de Fort Lauderdale, que é ali no norte, subindo de Miami. E lá, para você ter uma ideia, é a capital mundial do iatismo. Então eu já visitei a cidade. Várias das casas lá tem o canal atrás das casas. E praticamente cada casa tem uma marina particular. Normalmente com um iate, uma lancha ou alguma coisa desse tipo. Bem estiloso e bem caro. Então ele frequentava esses ambientes. Então é tudo muito organizado, tudo muito limpo. E as áreas mais pobres eram assim. Porém, ele chegou aqui e viu a sujeira, o nojo que dá de andar nas ruas. Eu encontrei com ele e simplesmente numa caminhada igual essa que a gente está tendo, claro que em outra região, a gente simplesmente barrava assim em lixo na rua. Pilhas e pilhas de lixo. Então isso aí está deixando ele bastante frustrado, porque nasceu aqui, viveu aqui, mas ele se acostumou com lá também. Então a gente está criando algum mecanismo, alguma forma dele fazer uma nova migração, dessa vez legal, para não sofrer essa frustração e ir para um país mais decente. Né? Eu estava cogitando Espanha, mas Espanha também chegou a 60 mil marroquinos lá outro dia nadando, então não sei se vai ser o melhor local para se ir. E cogitou também Portugal, apesar de não ganhar muito, mas tem uma qualidade de vida ainda mais decente que aqui no Brasil. E eu sugeri para ele Irlanda, porém ele pecou muito nesses 5 anos que ele passou nos Estados Unidos, que foi o fato de não aprender o idioma. Se curvou ali a comunidade brasileira, era mais conveniente para ele, era mais fácil, ele queria somente se dedicar ao trabalho e sequer aprendeu a língua. Então a migração para a Irlanda seria uma boa migração, porque meio que é uma das melhores custo-benefício de preço de hora, né? Na Europa se paga muito bem, próximo ao que os Estados Unidos paga, porém fala inglês e ele não tem. E aí se for fazer a migração dele, vai ser escolinha de inglês, começar do zero. Bom que ele já tem uma profissão, que ele aprendeu. Lá também com certeza vai ter ferramentas decentes para poder executar o trabalho com maestria. Mas pecou nisso, né? Conhecimento nunca é demais. Se está no país, o mínimo que você tem que fazer, obrigação sua é aprender a língua. Né? Você tem que andar de acordo com o pessoal que está lá e não ao contrário. Então é essa reflexão que eu deixo aqui para todos nós hoje. É triste essa situação, não estou muito feliz com isso, mas acontece. Me afetou diretamente, porque, como eu disse, era um dos canais de apoio, né? Uma rede de apoio que eu ia ter lá. E foi um dos motivos para eu escolher a migração. Mas vida que segue. Minha família está comigo e lá a gente reformula os planos depois da chegada, até porque eu não contava com ele em questão financeira, né? Mas era o apoio emocional mesmo, né? Uma pessoa para trocar ideia, quem confia, das antigas. A gente se conhece desde os 6 anos de idade, cresceu junto, então é uma questão muito importante, né? Mas é um alerta para todos aí que às vezes têm intenção de fazer uma migração.
Vai dar certo no começo, se for irregular, você vai curtir, mas o preço que você vai pagar se der errado no final é muito grande. Eu acho que não compensa por esse motivo. Vale a pena, às vezes, passar mais um tempo aqui no país, gastar um tempo, gastar um dinheiro, esperar ser resiliente para poder fazer a coisa de forma certa, porque se você curtir muito lá, você tem o direito de ficar, independente do país que você for. Deve ser muito frustrante você se adaptar a um lugar e ser convidado a ir embora, né? Então é isso aí. Espero que todo mundo siga o canal aí, vão mandar uns vídeos aí. Enquanto eu estou aqui no Brasil, estou sempre jogando alguns shorts aí. Tem canais, outros canais que eu não vou falar para vocês também, nas outras redes, e aqui também eu tenho alguns outros canais. Eu fico mais tranquilo de não divulgar quais são agora. Talvez depois da migração eu divulgo quais os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Esse aqui então é só para reflexão, e tô curtindo muito ele, porque não tem muito haters, meio que ninguém me conhece, eu não me exponho aqui, e ninguém me conecta com as outras mídias, isso é bom. Então tá bom, espero que se inscrevam aí e até o próximo vídeo.